Muito boa noite, meus amigos da Rede Bandeirantes de todo o Brasil. Em especial, saudações efusivas aos franceses pela excelente vitória de hoje, a conquista brilhante da Copa do Mundo. Uma Copa do Mundo que foi feita com muito carinho por eles, 64 jogos, longa duração, mas que teve o final que eles sempre sonharam. Uma final com o Brasil e a vitória frente ao Brasil. Bom, Paris não está em chamas, mas o Paris está balançando. Nunca se viu tanta gente nas ruas, nunca se teve uma manifestação popular tão grande como essa que está acontecendo agora em Paris. Vejam as imagens ao vivo da Champs-Élysées. É uma coisa impressionante e se a hora que cortar com a câmera de cima vocês vão perceber, olha só como é que está a Champs-Élysées. É um mundo, é um mar de gente e com um trabalho muito bem feito de laser, que no fundo, lá no Arco do Triunfo, tem campeão do mundo e vão passando as fotos dos jogadores franceses. Hoje Paris realmente se tornou intransitável. Nós demos até muita sorte de sair do estádio enquanto estava havendo a comemoração final e deu para a gente chegar, mas não se dá para andar em Paris mais. Está todo mundo parado e a festa vai continuar por madrugada dentro. Impressionante, Armando, você que conhece muito bem a história da França, inclusive politicamente, você sabe que essa é a maior manifestação popular de todos os tempos, não é isso? Todos os tempos. A comemoração, o desembarque da Normandia, depois 50 anos de desembarque da Normandia, com desfile no Champs-Élysées, nada que se compare, porque é uma manifestação absolutamente gratuita, absolutamente lúdica, quer dizer, é o povo cantando na rua. E tem sido assim a Copa inteira. A França, eu vi uma cena, eu peguei o metrô para vir para cá, porque não havia como pegar um táxi, eu peguei um metrô e os franceses cantavam a Marseillaise e os brasileiros cantavam o verdadeiro hino popular brasileiro, que é a Aquarela do Brasil. Então, era uma coisa lindíssima. Eu acho que venceu o melhor, que a gente costuma dizer, isso é um clichê do futebol, venceu o melhor. E a equipe que viveu, quando a gente para pensar, a França viveu todas as situações do regulamento. Ela viveu prorrogação, ela viveu golden goal, morte súbita, ela viveu tempo regulamentar e ela acabou. Em 3 partidas jogou com 10 jogadores, maior parte do tempo, inclusive hoje, contra os campeões do mundo. Então, nós temos que prestar a nossa homenagem, eu quero prestar minha homenagem, porque o clube fechado do futebol, constituído de Itália, Brasil, Argentina e Alemanha, e eventualmente a Inglaterra, que às vezes recebia um convite para chegar, esse clube se abriu mais. E vocês podem ter certeza de uma coisa, para o bem do futebol, porque é um país que ama o futebol é a França. Pois é, e a festa continua, a festa é muito grande. Eu queria saber dos meus companheiros que estão aqui nesse último apito final dessa temporada, porque depois voltaremos com o nosso apito final dentro do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vamos saber a opinião de cada um deles e muita coisa vai ser colocada aqui, porque quando eu chamei o Armando para falar da festa, ele acabou dando boa noite dele, obviamente, mas o assunto mais polêmico depois da conquista é o caso Ronaldinho, que está realmente inculcando a cabeça de todos nós. Primeiro havia alguma coisa e houve, quando a gente recebeu aquela primeira folha da FIFA, em que o escalado era o jogador Edmundo, depois veio a segunda, já com a Constituição, onde o jogador escalado era Edmundo, a gente descobriu e depois o porquê. Mas eu dizia na hora, o Rivelino falou, não estou entendendo, algo de grave está acontecendo, porque a seleção não está no aquecimento. Não é só esse tipo de problema, deve ter outros problemas. E agora a gente está sabendo que o Ronaldinho passou mal, foi para o hospital antes de chegar ao estádio, não chegou com a delegação brasileira. O técnico Zagallo escalou realmente o Edmundo, não foi um erro de papeleta da FIFA. E depois é que começa o mistério. A partir daí, tudo foi esclarecido, mas daí para frente é que vem o mistério. Perguntas. Primeiro, o Zagallo escalou o Ronaldinho por quê? É verdade que ele teria chegado ao vestiário, teria se oferecido, falou, eu quero jogar, e o Zagallo acabou voltando atrás? Outra hipótese, é verdade que o presidente Ricardo Teixeira
foi ao vestiário e exigiu a escalação para o Zagallo do Ronaldinho? É verdade que o grupo ficou ofendido com tudo isso e no primeiro tempo não viu a cor da bola? Tudo isso é o assunto que a gente vai querer tirar, porque tem entrevista do Zagallo e a conclusão vai ser muito mais sua que está aí no Brasil do que nossa, porque infelizmente a gente não tem como. Nós estamos atrás do Lídio, estamos esperando o Lídio lá em Ozoar, enfim, nós estamos nos movimentando, mas que está muito escura essa situação, tá? Muito. Bom, Bobô, seu boa noite, Bobô. Você viu como é que entrou em campo a seleção brasileira? O close nos jogadores? Boa noite, Luciano. Um abraço aos amigos do Brasil. Vi sim, é evidente que a gente ficou preocupado, como todo brasileiro. Agora, isso aí a gente só pode especular, né, Luciano? Por enquanto, só especular. Eu acho que essa derrota, e não está dentro do esperado, claro, ela serviu de lição para muita gente. Eu acho que, para começar com a CBF, com a comissão técnica, eu acho que tem que haver uma reformulação. E ficou evidente que, quando o Passarella falou uma coisa no jogo da Argentina e Brasil, ainda no Brasil, quando eles venceram o Brasil dentro do Maracanã por 1-0, que o Brasil tem um esquema de jogo previsível, aí todo mundo, mas previsível, por quê? Porque não sabe, quando tem uma boa marcação, com a marcação forte, o Brasil não joga. E, infelizmente, ainda com o problema do Ronaldo, porque é o tipo de jogador que decide, né? Então, a responsabilidade foi toda para o Ronaldo, ele sentiu, né? O Ronaldo, individualmente, o Brasil não andou, e esse é o problema. Quando não anda, não tem opções táticas, aí a coisa não funciona, e nós, então, vamos esperar que a CBF tome uma providência com relação a isso, e a gente começa a preparação já para a próxima Copa. Eu acho que é por aí, porque o que nós vimos hoje, 3-0, não adianta a gente falar, olha, nós nos orgulhamos muito de virar o século como o melhor futebol do mundo, poxa vida, mas nos orgulhamos quando nós vencemos, quando nós ganhamos, ou então quando pelo menos lutamos em busca de um objetivo. E hoje a seleção brasileira, infelizmente, Luciano, é bom que se diga, só jogou 30 minutos de uma prorrogação contra a Holanda de um grande futebol, do verdadeiro futebol, porque a gente sabe que só joga bem quando jogava com o Denilson, porque o Roberto Carlos crescia, porque o Rivaldo aparecia um pouco. E hoje o Denilson entrou e entrou bem, deu uma esperança, uma leve esperança de que a coisa poderia mudar. Infelizmente não mudou, porque encontrou uma equipe com esquema fechado e com um grande treinador, porque ele mandou o recado antes do jogo. Ele disse, se marcassem a jogada, essa saída de bola do Brasil, principalmente com os laterais e do Rivaldo, o Brasil não ganharia o jogo. Infelizmente, para todos nós fomos goleados hoje. Vamos bater essa bola, Gerson, aquele todo entusiasmo, aquela toda vontade. Eu vi que no estádio, depois com 5, 10 minutos de jogo, você foi que nem aquele pugilista, né? Vai sentindo os golpes no baço, no fígado, e você foi arreando, né, Gerson? É verdade, Luciano. Muito boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito Final. Eu que dava 2 gols, tá certo? Me restou de novo o parafuso, tá certo? Agora, eu nunca vi a seleção, nesse campeonato, naturalmente, jogar tão mal, tá certo? E tão para baixo, tão sem vontade, tão sem ânimo como essa seleção. E nunca vi, a nossa seleção, e nunca vi, neste campeonato, a seleção francesa jogar tão bem como jogou hoje. Então, o negócio inverteu. Agora, aí, o que a gente está discutindo é o seguinte, por quê? Será que esse detalhe do Ronaldinho abateu todo mundo? Porque eles souberam na concentração, porque até então ninguém sabia. Depois, vocês vão ver aí, depois do bate-papo, que ficou todo mundo surpreso, inclusive no estádio. Agora, o problema é que a seleção jogou mal. O problema é que a seleção foi marcada. O problema é que a seleção não soube sair da marcação. Tem um meio do campo que hoje não soube absolutamente nada. O Leonardo está apagado já há várias partidas e vem sendo substituído sempre. O Dunga hoje não viu a bola. César Sampaio não viu a bola. Então essa bola não chegava na frente. Ronaldinho mal, naturalmente, está mal, tá certo? O Bebeto perdido, os laterais marcados, acabou tudo. Então o que acontece? Aí é que a gente também discute isso. Cadê os homens que gritam? Cadê aquele que bota a bola embaixo do braço? Cadê aquele que fura a bola? Cadê o grito? Nós não vimos isso. Para tudo aí, está tudo errado. Vamos coordenar de novo. Nós não vimos isso. Então a seleção jogou abaixo da crítica. O que eu vinha dizendo é que se essa seleção jogasse R$2 acima, ganharia fácil a França. Só que ela jogou o que não estava jogando. Nem o que não estava jogando.
tá certo? Porque o que ela estava meia bomba, 70%, 80%. E a seleção francesa jogou trancada, explorando o contra-ataque. Então, perdemos, infelizmente. Agora, a França jogou mais, por isso ganhou o título. Bom, Zito, as causas da derrota são várias, né? Você vê que o Bobô vai para um lado, ele vai para o outro, meio de campo, falha disso, o Marcão, a saída de bola. Agora, na sua opinião, Zito, que você foi um dos poucos aqui na mesa que levantou, olha, vocês estão achando que o Brasil já ganhou da França e não é bem assim. Porque estava com essa intuição? Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito Final. Olha, minha mão está suando ainda. Até né? agora, né? É, faz de 2 dias para trás. Luciano, é engraçado que a Croácia ganhou a medalha de bronze e fez uma festa fantástica na Croácia e os jogadores também, né? E hoje o Brasil ganha a medalha de prata, sobe no pódio, mas infelizmente eu não estou feliz. Eu estou amargurado pelo futebol que foi apresentado. Foi um futebol sem vida, sem luta, sem espírito de luta. Eu acho que deve ter acontecido alguma coisa muito forte mesmo no vestiário, ou antes do vestiário, com o Ronaldinho, mas que passou para o grupo inteiro. Porque o futebol que o Brasil apresentou hoje foi, infelizmente, foi muito, muito pouco. Bom, Riva, veja bem, eu estava querendo ouvir aqui, porque eu tenho uma imagem na minha cabeça. Eu acredito que antes do jogo, naquela maldita hora do aquecimento que o Brasil não estava em campo, eu digo maldito porque nós tivemos aí 64 jogos, são 128 equipes e tivemos 127 aquecimentos. Só não tivemos um aquecimento que foi do Brasil. Fazia parte do protocolo, porque aquilo é para prender a atenção do torcedor também. Havia uma recomendação da FIFA para que isso fosse feito. Todas as delegações aqueceram, porque é importante aquecer no campo. Era um programa, tanto é que o alto-falante dizia assim, atenção, vem para o aquecimento a França, depois de 1 minuto. Agora vem o Brasil, eles eram aplaudidos, era um programa. Mas naquela hora, Riva, me passa uma imagem na cabeça, e você com a sua experiência, o Gerson, enfim, todos na mesa, que o Ronaldinho, de repente, desembarcou no vestiário. Veio do médico e falou, eu quero jogar. E o grupo se dividiu. Tanto é que o Dunga não abriu a boca. E já estava escalado Edmundo, que tinha saído escalado de Uzoar. E o Ricardo Teixeira foi chamado e também deve ter dado seu voto para jogar o Ronaldinho. Eu só entendo uma explicação um pouco estapafúrdia como essa, grave nesse sentido, para o time entrar batido. Porque, ora bem, mesmo com ele tendo problemas estomacais, isso não serviria para bater um grupo, meu Deus do céu. Lá não é jardim da infância? Você não acha isso, Rio? Boa noite, Luciano. Boa noite, amigos do Apito. Eu estou com você. Eu acho que isso aí não é para bater ninguém. Houve o problema, até eu falei, eu acho que a importância de fazer um aquecimento dentro do campo. Mas aí vemos o Ricardo Teixeira correndo, chamando. Eu acho que aconteceu isso porque o Ronaldo não veio, chegou atrasado, estava esperando para ele dar o seu aval. Eu acho que, porque quando se perde, Luciano, as críticas são mais fáceis, né, para você fazer. Eu acho que não é momento tanto de criticar, mas a gente tem de falar os fatos, né, a verdade. E realmente era um jogador que ele mostrou no campo não poderia de maneira alguma ser escalado. Vou dizer, por que foi escalado? Claro, é um jogador importantíssimo, a gente sempre acredita nele que qualquer momento ele vai desequilibrar, vai resolver os problemas do Brasil. E infelizmente, para nós nessa Copa, não foi o Ronaldo, de maneira alguma, aquele Ronaldo maravilhoso, aquele Ronaldo contente, descontraído, jogando futebol brilhante. Me parece que ele tem outros problemas. Pode ser problema de contusão, pode ser problemas emocionais, pode ser problema familiar. Olha, por incrível que pareça, o Ronaldo hoje, nulo. Mas não é o motivo, de maneira alguma, estamos disputando uma final de Copa do Mundo, meu Deus. Cadê a força de vibração? Então, os 10 jogadores deviam fazer o contrário. Vamos ganhar, ou vamos vencer, vamos ser campeão, e vamos dar esse título ao Ronaldo pelo sacrifício que ele está fazendo. Aí sim, devia ser o contrário. Mas o que o grupo mostrou, o futebol que mostrou, meu Deus, foi um futebol realmente que deixa a gente triste, como o Zito falou. Não é o perder, é a maneira como você perde. Pode dizer, os erros nós comentamos aqui no Apito.
não só no apito, como nos jogos. E vem esses erros desde o primeiro jogo da seleção brasileira, ou então antes do Mundial, já vinham acontecendo esses erros e nós apontamos esses erros. E com vitória do Brasil. Mesmo com vitória, a gente falava, o senhor Leonardo está mal posicionado, derrubaram um jogador que era importante, que o Giovani foi para baixo, acabou com o Giovani dentro da seleção, isso eu falei. Falaram, vão acabar com um jogador importante, porque ia ser utilizado. Praticamente só foi um jogador que o Zagallo, infelizmente, deu uma motivação maior, que foi para o Denilson. O resto da equipe, praticamente os outros jogadores, foram esquecidos. Não houve uma mexida tática. Praticamente, você vê a diferença do treinador francês, usou desses jogadores, praticamente quase todos os jogadores, sempre motivando, sempre tirando, sempre mexendo. Agora, o caso do Ronaldo é de se estudar, realmente. Infelizmente, a gente está triste por causa dele, porque para ele também era importante, eu acho que o Brasil todo está chateado, mas com a maneira que nós perdemos. Nós nem lutamos, nem demos, que nem você bem frisou, o Dunga, amuado, me parece que houve problema sério, seríssimo perante ao grupo. Naqueles 40 minutos ali dentro do vestiário. Porque, Luciano, não é possível um time jogar da maneira como jogou. Esse que é o grande problema. Não tem explicação, né? Não tem explicação. É que nem o Gerson bem colocou. Se o Brasil joga um pouquinho, nem tudo, um pouquinho, nós ganharemos. Agora, a França também, nós temos de dar a mão palmatória. Taticamente, o treinador Jacquet engoliu o Zagallo, deu nó. Mas, olha, o time do Brasil não andou. E a gente sabia, todos nós aqui sabíamos, enfatizava muito o quê? O esquema defensivo da França, com a maneira da França joga. E depois teve um jogador que fez a diferença. Jogou livre, sem marcação, 2 vezes da bola parada, fez 2 gols e deu um título para a França. A França está de parabéns, hoje foi merecida a vitória, mas eu estou triste pela maneira como o Brasil perdeu. Perder tem várias maneiras, mas da maneira como perdeu, Luciano, eu não aceito. Realmente a gente deve ficar triste. Tem uma imagem para vocês, eu não sei se hoje nós vamos pegar essa imagem, que tem que ser pinçada essa imagem, mas quando foi começar o jogo Brasil e França, o único jogador que foi abraçar o jogador Ronaldo foi o Leonardo. Até eu disse na hora da transmissão, o Leonardo dá um abraço efusivo no Ronaldo. E eu, na hora, não estava entendendo o porquê. Agora você vai ligando as coisas e você vê que o Dunga não estava concordando com o Ronaldo naquele time, naquelas circunstâncias. E o Leonardo foi lá porque houve uma divisão de liderança a partir daquele incidente que houve no jogo Brasil e Marrocos entre o Dunga e o Leonardo. E o Leonardo foi lá passar a mão na cabeça do Ronaldo. E os outros não fizeram isso. E o time jogava sem o Ronaldo em campo. Você é só pegar o tape do jogo, se você gravou, veja quantas bolas foram dadas para o Ronaldo. Pode ver, pode fazer a pesquisa. E olha que ele se mexeu de um lado, mexeu do outro, depois ele abandonou a ideia, chegou no segundo tempo, tem uma hora que ele estava na grande área assim, olhando para cima. Ele estava olhando para cima. E onde é que estava o treinador, Luciano? Pois é, que o Armando já disse aqui. Bom, escalou. E por que não tirou? Né? Não é isso, Armando? Agora, E olha, eu fico... Você está ouvindo tudo que eu estou falando aqui? Você está mais ou menos... Evidentemente que são elementos todos que eu recolho de vocês para me ajudar a formar um juízo. Você veja, a gente especula, mas tem que convergir para o Zagallo. Por quê? Porque o Zagallo sempre vem aqui nessa telinha e diz assim, eu tenho o time na minha mão. E não tem. A gente sabia que ele não tem o time na mão. É demagogia do Zagallo, isso é diferente. A equipe brasileira é um conjunto de jogadores, mas não é uma equipe. Eu sempre digo, até escrevi no meu artigo, ele pode ter os jogadores na mão dele, hoje ficou provado que não os tem. A equipe ele não tem por uma razão muito simples. É uma ficção da cabeça do Zagallo ele pensar que a seleção brasileira é um conjunto. E nós sabíamos, isso foi dito aqui por vários companheiros, se marcar o Rivaldo, falou o nosso querido Boboli, se marcar o Rivaldo, e o Jamé disse isso, se marcar o Rivaldo, e como nós sabemos que o Ronaldinho está marcado até pela vida, nós não vamos ter saída, porque é a coisa mais elementar. Hoje, no futebol, todos nós sabemos que o futebol hoje é um esporte absolutamente tático. Ele é como o basquete. Tem 2 laterais brasileiros que sobem, então nós vamos impedir, barrar o caminho da subida deles. Tem o Rivaldo, que é um jogador individualmente capaz de resolver a partida, como aconteceu 2 ou 3 vezes, então nós vamos anular o Rivaldo. E pode deixar o Dunga solto,
Deixa o César Sampaio solto. São jogadores extremamente limitados. Eles não têm a luz, eles não têm a explosão. E esse episódio gravíssimo do vestiário, seu Luciano, me leva a 1954. Havia na Copa de 54 uma seleção cujo treinador vivia dizendo mais ou menos como o Zagallo, vamos ganhar, vamos ganhar. O Puskás sofreu um entorse de tornozelo na primeira partida que jogou contra a Alemanha. A Hungria. Contra a Hungria. A Hungria contra a Alemanha. O Puskás sofreu um entorse. Eu me lembro que eu, com a câmera Rolleiflex, fotografei o tornozelo dele. Era uma bola. No dia da final, o treinador de jogadores, o Giulio Mandi, que foi trabalhar no Brasil anos depois, trabalhou no América, foi bater bola com o Puskás. Bateu bola com o Puskás, lançava a bola no vestiário, o Puskás chutava, ele foi ao Mr. Chebes, que era o chefe da delegação e técnico, e disse, Mr. Chebes, ele não tem condição de jogo. E o Chebes olhou para ele e disse assim, você acha que eu tenho condição de impedir que o Puskás segure a taça no final? E quem segurou a taça foi um sujeito chamado Fritz Walter, porque ele não tinha condição de entrar. Foi uma decisão tão errada quanto essa de hoje, porque o treinador tem que assumir. Se o Ronaldinho está com um problema psicológico grave, ele não vai jogar. Isso é elementar. A responsabilidade é do técnico, porque ele assumiu a responsabilidade. Falou sempre na primeira pessoa do singular. Eu tenho o time na minha mão. E não tinha o time na mão dele. Só isso. Eu concordo com o senhor Armando. Eu também pensei e falei aqui que ele deveria ter o time na mão. E tinha o time na mão. Muito bem. Agora, e foi provado que não tinha. O Dunga também tinha o time na mão. E provou que não tinha. Também tem esse detalhe. Agora, tirar o Ronaldinho, eu concordo. Está machucado. Eu disse aqui várias vezes, ele tem problema de joelho. E o Lídio disse que tinha problema de joelho. O Zagallo disse que tinha problema de joelho, já no início. Mas hoje não foi, né? Não. Só para... Depois ele tomou uma pancada no tornozelo. Não treinou essa semana. Tá certo? Aí veio esse problema aí, não sei se... Emocional, psicológico, não sei o que derrubou isso aí. Muito bem. Aí vem o problema. Tira o Ronaldinho. Porque quando estava o Romário, poderia até tirar o Ronaldinho. Sem o Ronaldinho, vai botar quem? O Bebeto lá na frente? Também joga? O Edmundo atrás? Ou criar um outro esquema tático? Certo? Mas não foi treinado. Não foi treinado. Também tem isso. E aqui nós falamos isso. Botar, tirar. E aí, quem é que vai botar? Porque quando ele liberou o Romário, ele trouxe um cabeça de área. Isso nós discutimos aqui. Falamos aqui. Quer dizer, então a gente vinha apontando algumas coisas. Acertando, tá ganhando, mas olha aqui, tem esse problema. Este problema de meio do campo não é de hoje. O Riva já falou, Bobô e o Zito. Então, tinha que ter alguma coisa diferente. Agora, só que os nossos principais jogadores não jogaram a Copa. Desde trás, tá certo? Desde os outros jogos. E eu até falei isso na transmissão. É fácil a gente jogar em cima da gente, da imprensa. É fácil. Agora, o difícil é dominar uma bola no peito quando você está de sapato alto, num cruzamento. Aí é difícil. Tá certo? Parece que está com um negócio enterrado aqui pelo meio. Aí a bola saiu, então sobra pro cara. Aí, vamos dar nome aos bois. Eu vou dar. A imprensa é que é culpada de eu subir no peito e dominar desta maneira, senhor Roberto Carlos. É brincadeira. Só isso. A imprensa brasileira, né? Porque a imprensa europeia já é outra coisa, né? Na cabeça dele. Bom, mas eu só queria dizer o seguinte. Bobô e Rivelino disseram uma coisa perfeita. O homem deu um nó no Zagallo. Só isso. O seu Jaquet deu um nó no Zagallo. Como treinador, ele fez um plano de jogo e o Zagallo não tinha plano de jogo. Não, e um detalhe também, que muitas vezes nós perguntamos aqui, o Zidane vai ter uma marcação especial, como nós propusemos uma marcação especial para o Bergkamp, que são jogadores que com o seu talento arrumam as jogadas. E o Zagallo disse, não, nunca vamos ter marcação especial sobre ninguém.
E o Zidane fez 2 gols de cabeça hoje, sendo que no posicionamento dos jogadores dentro da grande área, se parar o quadro, vocês vão chorar. Não. Porque eles sobem à frente. Não. O Zidane no segundo gol nem subiu. Não, ele abaixou para cabecear. Ele abaixou para cabecear. Agora nós trouxemos o Júnior Baiano que tem 2,16 m e que não ganha uma bola de cabeça na área. Eu não consigo entender isso. Agora, taticamente... Desculpe, fala, Zito. Mas é uma falha da defesa, porque o escanteio é primário. Cada um tem que pegar um jogador, é homem no escanteio. E Mas você viu quem cabeceou com o Zidane na Foi o primeira Leonardo, bola? primeira vez, o Leonardo não conseguiu. Entrando 3 segundos depois no lance. Saltou 3 segundos depois. Mas se está marcando homem a homem, ele não cabeceia com facilidade, porque é um empurrãozinho, lá você tira o jogador. Porque taticamente, o Zidane foi o jogador que foi durante os outros jogos. Exato. Puxava pra cá, brincava pra cá e tal, encostavam nele, ele fez uma jogadinha e tal. Agora, e depois dos 20 minutos, é aquela jogada de sempre, ele começa a se encostar. Ele não é mais aquele brilhante, pensador. O meio do campo se arrebenta todo por causa dele, tá certo? Tanto é que trocaram 2 vezes o meio do campo, mexeram no meio do campo 2 vezes, para segurar aquele lado. Agora, bola parada. Quem é que tem que marcar o Zidane? O Zidane é um cara de 1 metro e varada, 1 metro e não sei quanto. Ele é alto, tem que encostar um alto. Não vai encostar o Leonardo. Primeiro que não sabe pular na cabeça, segundo que tá mal na partida pra caramba. Quer dizer, tem tudo isso, não é o problema dele ali. César Sampaio, sim, é alto. Aldair é alto, Júnior Baiano é alto. Botar um... Rivaldo é alto. Bota lá, não vai botar o cara abaixo. Quer dizer, então, tem uma série de coisas que, logicamente, aquele jogo que o Brasil perdeu... Para Marrocos? Para a Noruega, perdão. Para a Noruega, né? Aconteceram os erros. E o Zagallo mesmo falou que iria corrigir os erros. Por quê? Na derrota aparecem vários erros. E, vamos corrigir. Corrigiu alguns. Mas alguns ficaram ali. E quando você fecha aqui e fecha ali, quando você precisa dos 2 armadores, um está fechado, que é mais talento, que é o Rivaldo. E o outro, cadê? O outro está jogando mal. E os outros 2 daqui? Não sabem nada nesse tipo. Acabou. E eu queria falar uma coisa a respeito do Zagallo. O que deu a entender também, pelo menos para mim, é que o Zagallo convocou totalmente errado os jogadores. Porque ele não teve, praticamente, utilizou nenhum jogador. Então, a convocação dele também foi equivocada. Foi. Em todos os setores. Então, não havia mudança. Por quê? Porque ele não tinha, parece que ele passou para nós, confiança nos jogadores que estavam no lado de fora. É por isso que eu disse que a preparação tem que começar de agora, Rival, porque nós tivemos muito mais erros do que acerto durante toda a Copa do Mundo. Muito mais erros. É verdade. Ganhamos na individualidade. Nós vamos dar uma brecadinha aqui, depois, na volta, a gente vai mostrar esse drama do Ronaldinho na palavra dos jogadores e do Zagallo, quer dizer, é muito importante. Roberto Carlos era companheiro de quarto dele. Enfim, nós vamos tocar nesse assunto assim que a gente voltar do intervalo. Tem um detalhe, os e-mails estão aqui para o sorteio da Porsche do Gerson, tá bom? Já, já. Band Brasil na Copa. Oferecimento Band na Copa. Meus amigos do Brasil estão vendo as imagens da Champs-Élysées ao vivo, né? Ao fundo, o Arco do Triunfo, olha lá, os campeões do mundo, e do lado esquerdo do arco, aquela parte mais azulada, são fotos dos jogadores colocadas com laser. Dá uma olhada só, a avenida mais famosa do mundo, como ela está. Não passa ninguém, a não ser gente, por exemplo, pessoas, porque não tem carro, está parado, olha que coisa. E hoje a França, Paris está toda assim. Um detalhe muito importante que a gente está colocando aqui, primeiro é agradecer a vocês pela audiência que vocês estão nos dando, ainda mais no dia da derrota. O que prova que o apito final tentou, nesses 40 dias, através dos seus analistas, colocar da forma mais simples tudo aquilo que se passava.
Então, ganhou-se uma credibilidade muito grande, um intercâmbio muito grande, uma interatividade muito grande, e tanto é que os e-mails, vocês vão ver daqui a pouco aí para o sorteio do carro do Gerson, que na realidade não é o carrinho do Gerson, é exatamente a amizade que foi se estreitando entre nós todas as noites e com as brincadeiras e o bom humor do nosso Gerson. Então, eu queria agradecer pela audiência nesse instante, porque nesse instante, eu, sinceramente, se eu olhasse para o Ibope, eu não diria que teria essa audiência que nós estamos tendo no Brasil agora. Muito obrigado, do fundo do coração. Bom, vamos ver o que os jogadores falam com respeito ao drama do Ronaldinho. Agora, é muito importante que você ouça as declarações e veja as expressões. Eu não sei se o Dunga vai aparecer aí, mas se ele aparecer, depois nós tocamos. Porque ele simplesmente não responde quando o Pascoal pergunta a respeito do Ronaldinho. Dá uma olhada só. Quando você teve a notícia que seu companheiro de ataque não estava bem, estava preocupando muito, como é que você reagiu, Bebeto? Ficamos um pouco preocupados, né? O mais importante é a saúde dele, né? Não tenha dúvida disso, né? E, sinceramente, não sei o que foi que aconteceu na reunião, para dar os jogadores que iam jogar. De uma hora para outra, o Ronaldo não estava, né? Aí, o que aconteceu, né? Ficamos um pouco assustados, preocupados pela saúde dele, como é que ele estava. E depois chegou no vestiário e falou que estava tudo bem, que estava com vontade de jogar. Aí ficamos mais tranquilos, né? Mas na hora foi um baque danado, né? Nós viemos com esse problema, esse trauma, horas antes de um jogo. Você perder um grande jogador como o Ronaldo, afeta qualquer um, E nós estamos deglutindo a coisa, deglutindo sem ninguém saber. E os jogadores, psicologicamente? Eu faço uma palestra, dou um exemplo que o Pelé saiu machucado, em que a gente mesmo que não pudesse contar com o Ronaldo, que a gente ia dar a volta por cima. A gente ficou chateado pelo que houve com o Ronaldinho, quando o Zagallo disse que ele não poderia jogar por ter passado mal, por ter... não sei, que ele sentiu que eu estava no meu quarto, mas por ele não poder jogar era uma coisa que realmente poderia ser uma preocupação maior, né? E os jogadores sentiram, até porque o Ronaldinho é um jogador que todo mundo sabe que faz falta por um grupo, pela qualidade, pela técnica que ele tem, até pela experiência, pela pouca idade que ele tem. E o grupo sentiu, mas nós não podemos pôr a culpa nesse episódio. Foi, de fato, um constrangimento muito grande. Eu não sou um médico aqui para falar à indisposição o tipo que aconteceu, porque o problema não é meu, eu estou contando a vocês fatos e em que, de fato, teve problema na hora do jogo, porque ele não estava escalado, acabou entrando porque ele reagiu. Evidente que se não tivesse reagido, não teria entrado dentro de campo. Disse que queria jogar, não podia ficar de fora. Então nós achamos conveniente de colocá-lo dentro de campo. Eu acho que nós devemos ter sentido um pouco, não tanto. Eu acho que o fator principal foi que a França jogou melhor, soube se impor melhor em campo, não dava espaços para nós não conseguimos fazer jogada nem de ataque, e eles saíam muito rápido no contra-ataque, né? Pegavam sempre nós um pouco desprotegidos, e eu acho que não podemos colocar a nossa derrota em cima do problema com o Ronaldo. Eu acho que erramos todos nós juntos, né? Infelizmente não conseguimos vencer, justamente porque a França foi melhor. Mas houve uma outra que o Pascoal perguntou e o Dunga passou direto. Tudo bem. E você sente a expressão do Dunga, né? O Dunga já foi direto porque a França é melhor. Agora, o grupo se abateu e vocês vão ver agora o que o Zagallo fez numa entrevista coletiva, o desequilíbrio do Zagallo, porque aí o Zagallo já estava mais calmo, porque ele deve ter passado por momentos muito difíceis nesses 40 minutos em que o Brasil não se aquecia. Porque eu acho que com toda a experiência do Zagallo, às vezes até o destempero dele, mas vejam o que aconteceu. Eu dei a escalação, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa, e eu falei que era estratégia
de que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo uma situação em que, momentos antes do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da nossa concentração. O Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem... Não pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Que fazer você isso? quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível. Para, por favor. Ah, eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu falar. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. Ele se retirou. Infelizmente não deu para identificar o jornalista. Eu gostaria muito de pedir para o pessoal apurar, o Paulo, enfim, nós estamos tentando apurar quem era o jornalista, de que órgão era, porque você vê que ele está de marcação com o jornalista. Porque o jornalista fez uma pergunta que eu até faria em 2 tempos. O jornalista perguntou, o Zagallo, por que você pôs ele? Se ele estava com um problema psicológico grave, como você disse. E ele se destemperou. Mas Então, a pergunta é absolutamente procedente. É que o Zagallo, ele não tem serenidade para exercer esse cargo dele. Exato, mas você veja bem, eu não estou defendendo o Zagallo, eu estou apenas colocando uma coisa. Você vê que ele estava aborrecido, estava assim, estava assado, falando e tal. Mas quando se tocou o dedo na ferida, porque não é só esse o motivo, é isso que eu estou tentando colocar. Você está entendendo, Armando? Ele perdeu a calma porque, veja bem, ele se transformou por uma pergunta que você acabou de dizer. Por que então que você colocou? Sabe que dá a entender? Ele foi imposto. Que dá a entender que ele foi imposto. É que ele falou, Ele não entrou estava porque ele escalado. entrou. Porque ele podia simplesmente dar outra resposta. Ele entrou porque eu achei que ele ia entrar, estava bem, e vai jogar e pronto. Exatamente. Mas ele... Em total distonia com o que diz o Dunga. E também Então, eu concordo com o Dunga. Armando, você me perdoa, mas também, se eu fosse treinador da seleção brasileira e tem um problema qualquer com um jogador do calibre, do potencial do Ronaldo, de cara, eu escalaria. Evidentemente que depois... conhecendo as condições do cara, eu disse, olha, não tem condição, eu vou tirar. Muda. Faltou o Zagallo isso somente. Mas ele confessou ali, isso é tudo. numa Não é só rara mente. oportunidade, ele confessou. Eu pensei várias vezes em tirá-lo. Faltou coragem. Aí que tá. Mas aí Dá para veio- entender como é Isso, que o mas aí treinador da veio seleção brasileira não tem coragem. Aí veio o jornalista e disse isso. E por que você não tirou? Ele estourou. Aí ele tinha que- estourou. Não, ele tinha que dizer. porque você pôs. Bom, tudo bem. Pois, mas e por que ele não tirou? Porque ele pensou sempre mais um pouco, deixa lá, mas tá mal, tem que tirar, não interessa. Agora, o problema foi que o Ronaldinho, depois desse arranca-rabo todo, ele pediu para jogar. E ele sentiu, né, que aquele momento era até importante, já que 2 minutos atrás o momento não era bom, porque estava todo mundo para baixo. Vocês viram o Denilson falar sobre isso. Vocês viram o Bebeto falar sobre isso. Então, aquele momento era ruim, porque deu um gelo em todo mundo. Depois voltou outra vez a respirar. Eu acho que tudo isso, tá certo? Passado para dentro das 4 linhas é que é o problema. Dentro das 4 linhas, se está afetando, alguém tem que dizer, olha aqui, ó, dá um tempo aí, tira ele porque tá mal e o time não tá bem. Tá certo? E esse alguém pode ser dentro do campo, para fora, ou de fora para dentro. Eu concordo com o Bobô, acho que o Zagallo, e todo mundo sabe que eu sou fã dele, tá certo? Acho que o Zagallo errou nesse pedaço. Para aí. Ronaldinho, sai. Tá mal,
e acaba o problema. Sai o meio do campo, entra outro meio do campo e acaba o problema. Eu acho que ele deveria fazer isso. Ô, Gerson, quer ver um negócio? Vamos de novo. Porque, veja bem, nós estamos construindo aqui uma história. Né? Nós estamos hoje mais para a Scotland Yard, né, do que qualquer outra coisa. Mas, realmente, quando o Brasil não subiu para o aquecimento, quadro número 1, quadro número 2, por que o jogador... Vou chamar o Zagallo já. Quadro número 2, por que os jogadores que vivem no mesmo local da concentração não sabiam que o Ronaldinho estava saindo para o médico? E aí vai para a pré-eleição e, de repente, o Zagallo fala que, eu me lembrei do Pelé. Peraí, então o Zagallo se preparou para fazer essa pré-eleição? Estou errado no que eu estou... Não, tá certo, porque ele já sabia, mas você vê que o Denilson disse que estava dentro do quarto. Naturalmente, os outros jogadores estavam também. E isso deve ter sido colocado para o Zagallo pelo doutor. O doutor Lito deve ter chegado para o Zagallo aqui, o problema é esse. Vou levar ele para o hospital, vou levar ele para não sei aonde, porque ele está se sentindo mal, assim. O Zagallo segurou esperando que ele chegasse. Para ir na pré-eleição. Tudo bem, aí não chegou, aí foi para a pré-eleição, muito bem. Aí vem o quadro número 4. Eles vão no ônibus, o Ronaldinho não vai no ônibus. Correto? Correto. Ele foi fora do ônibus. Chega no vestiário, aí vão para o aquecimento. Aí começa a acontecer aquela confusão que nós mostramos. O presidente Ricardo Teixeira e o Gilmar. O Gilmar faz o sinal com o polegar para baixo, porque o mundo todo se espantou quando pegou lá Edmundo escalado. Cadê o Ronaldo? Está no banco. Aí começa aquele corre-corre e o presidente Ricardo Teixeira vai para o vestiário do Brasil. O Brasil não sobe para o aquecimento. E eu disse na hora, o presidente Ricardo Teixeira pode ter todos os defeitos, mas ele não é presidente de vestiário, ou seja, ele não vai no vestiário. E até achei que o Zagallo estava fazendo alguma pirraça para os organizadores, porque ele queria o mesmo banco, porque na hora você não pode imaginar tudo isso caindo na tua cabeça. Mas na cabeça do Zagallo, Tava caindo. ele dá caindo, e ele escalou Edmundo. Ele queria começar também com Edmundo. Não, na pré-eleição ele já disse. Por isso que ele falou, porque ele conta a história do Pelé. Nós não vamos ter, então a cabeça dele, a escalação dele era com o Edmundo. Mas o Edmundo estava escalado. Sim, aí então. vem o outro lado da moeda, a outra face da moeda. E o Edmundo nisso tudo no vestiário, que está escalado por causa desse problema, se prepara psicologicamente para entrar e 10 minutos depois, antes de entrar, ele é sacado. Tem esse lado do cara também. E depois que botou ele no jogo, como é que faz? Ele entrou, deveria ter entrado desnorteado. Porque isso tudo afeta todo mundo. Se afetou todo mundo, vai afetar um cara que está escalado e 2 minutos depois não vai poder entrar. E foi nessa hora que rachou o grupo. Vai por mim. Foi nessa hora que o Dunga falou, então, se ele está escalado, joga ele. E aí o Leonardo, o Léo, meu querido Léo, foi lá e abraçou o Ronaldinho. Mas deve ser por aí. Vamos ver de novo, Zagallo. A escalação, ele voltou perguntando se estava errado alguma coisa. E eu falei que era estratégia e que o Ronaldinho estaria no banco. Eu estava ali omitindo uma situação em que, momentos antes do jogo, o Ronaldinho não estava escalado porque ele teve uma indisposição e não estava para jogar. Foi um momento triste, psicológico, que nós passamos dentro da nossa concentração. O Ronaldinho acabou entrando nessas condições. Fiquei várias vezes pensando em tirá-lo, porque podia dar uma luz. Por que entrou, Zagallo? Porque entrou. Porque entrou, pô. Eu tô dando um troço, você quer detonar, porra? A entrevista não é com você, por favor. A gente tá tentando fazer uma coisa para todo mundo. Só um minuto, por favor. Vocês querem... Não pode. Vocês querem sempre ao contrário agora, pô. Eu tô aqui explicando um troço em alto nível. Você quer baixar o nível? Tá, mas você quer baixar o nível? Para, por favor. Eu que tô baixando? Continua que o momento é teu. Você esperou até agora. Você sabe por que eu falo. E eu tenho moral e personalidade para falar. Entende? E muita. Vocês devem muito a mim. Entendeu? Tô aqui porque eu sou homem. Não sei de que caráter que você tem. Eu tenho dignidade e moral para falar isso. Você eu não sei. Não, deixa eu falar.
entrevista coletiva. Precisa ter educação com os franceses que estão aqui. Muito bem, o jornalista é o Mauro Leão do Dia. Agora chega a informação do nosso editor, o Zeca, que estava lá acompanhando em Uzoá a seleção brasileira. Ele entrou aqui, abriu a porta e falou: Luciano, a informação que se tem é que o presidente Ricardo Teixeira, ao ser chamado no vestiário, ele chegou lá e falou: o Ronaldinho joga. Dou minha opinião que o Ronaldinho joga. E por isso que talvez o destempero do Zagallo tenha sido essa bombástica saída, porque ele arrumou a saída, ele não quis terminar a entrevista coletiva. E você vê que ele se joga para cima do Mauro, porque o Mauro fez uma pergunta inicial banal. Banal. E ele falou: você sabe do que eu estou falando. E eu só não entendi uma coisa que o Zagallo disse: que vocês devem muito. Vocês, ele botou no plural, e deve estar dizendo a imprensa. Devem o quê? Isso é um negócio que ele precisava explicar. Agora, no resto, está aí mais ou menos o quadro formado. Você tem a mesma opinião, Bobo? Tenho, sim. Mas se não tiver, pode discordar à vontade. O interessante é o seguinte: o que preocupa, Luciano, não é a questão do Ricardo ter descido lá e carimbado a presença do Ronaldo, não. É a falta de moral do comando da seleção brasileira. Porque isso afetou o grupo, evidentemente, que de uma forma não muito boa, extremamente negativa, dividiu todo mundo. Aliás, a cara dos jogadores, até na hora do hino nacional, até eles não estavam com a mesma alegria, estavam sob tensão. Tudo bem, o Ronaldinho entrou. O presidente carimbou. Ok. E o Zagallo, como é que ficou? Porque ele não tirou depois. Essa é a preocupação nossa, não é o fato dele ter carimbado, entrou. Tira o cara, não tinha condição. Presidente, o senhor errou. Tá vendo aí? Ele não tinha condição de jogar. Eu discordo de você, Bobo. Nesse sentido de... Eu acho que quem é o treinador é Zagallo. Claro. Espera um pouquinho. O treinador é Zagallo. Se ele acha, ou o médico falou, o Ronaldo não tem condição de jogar essa partida, ele tá mal e vai prejudicar a nossa seleção. Então ele tem, presidente, o senhor vai escalar? Então o senhor vai sentar no banco, o senhor vai dirigir a seleção. Porque ele sim, Zagallo, aí botar o pé firme. A gente conhece Zagallo. Tô admirado. Realmente é lamentável. Eu não falei aqui. O Zagallo disse que tinha o time na mão e não tem o time na mão. Essa é que é a verdade. Mas o presidente pode até ter entrado, como entrou, e foi lá, e deve ter conversado, e vamos admitir isso, eu vou colocar até entre aspas, e bancou o Ronaldinho, tudo bem, entra em campo. Aí o Ronaldinho, o Zagallo disse isso. Não, eu tô bem. Então tá bem? Tá, bota lá. Aí, de repente, não está bem lá, tira. O presidente não ia no Zagallo no banco para perguntar por que tirou, por que não tirou. Aí, por isso que eu estou concordando com o Bobo, aí, essa hora é do treinador. Porque o presidente não vai descer ou não vai entrar no banco para indagar no Zagallo. Por que você tirou o Ronaldinho? Ainda mais, Jéssica, quando o cara não está rendendo nada. Claro, isso já é problema do Zagallo. Lá dentro, até que ele pode dizer, ô Zé, bota o cara está dizendo que pode. Ah, pode, tá, então bota. Agora, o detalhe todo é esse. E cadê essa união tão falada e tão não sei o quê para segurar isso tudo? Não é até uma barra muito pesada em relação ao que já aconteceu e o que eles seguraram. Cadê essa união? Onde é que está? Junta tudo. Vamos lá. O Luciano disse isso na transmissão. Se o amigo pegar a transmissão aí, vai ver. Não estou gostando da fisionomia dos jogadores quando eles vinham entrando. Mas esse é o problema. E um detalhe, parece, eu não me lembro direito, parece que o Ronaldinho, que é o último que entra com a mão dada, até a entrada em campo não tinha dado mão nenhuma. Muito bem. Então, o que acontece? Então, e cadê essa união? Por que não para? Para aí, todo mundo. Já aconteceu esse problema? Já. Vamos acabar com isso? Vamos entrar em campo, vamos jogar? Ou vamos jogar a toalha pros caras? Tá assim? Tá. Vamos embora pro campo. Vamos arrebentar com esses caras agora mesmo aí e tal. E cadê esse negócio todo? Cadê? Que segura no negócio, dá isso, aquilo. Cadê? Ninguém viu. Agora, Zico, você, eu tô sentindo que você, a cada instante que a coisa vai engrenando, você vai ficando mais decepcionado, né, Zico? Eu tô nervoso, eu tô decepcionado. Tô sentindo que ele tá nervoso. Porque aconteceu alguma coisa muito grave. O Ricardo Teixeira deve ter escalado o Ronaldinho e tirado o Edmundo. Isso deve ter chocado, foi um ato que deve ter chocado o grupo inteiro, porque não tem cabimento uma interferência desse tamanho, principalmente numa final de campeonato.
E isso passou para o time todo. Quer dizer, e essa interferência que o Zagallo ficou... Altamente irritado, né? Transtornou. Ficou transtornado, ele não soube responder. Ele ia chegar num ponto que ele ia ter que dizer que foi imposto. Bom, mas é o que parece. Foi imposto. Eu posso botar um pouquinho mais de pimenta nessa nossa conversa aqui, porque eu acho que nós estamos aqui realmente especulando, mas baseado em algumas declarações, alguns fatos. Agora já não é mais especulando, porque agora você acabou de dar uma informação importante que veio de Ozoar. Que veio de Ozoar, agora sim. Mas o presidente Ricardo Teixeira parece que foi ao vestiário para lembrar, talvez, o contrato da empresa que patrocina a seleção brasileira. Acho que, na dúvida, o presidente falou, só quero lembrar, porque ele nunca vai dizer que escalou. Aí, agora, Luciano, você me permite aqui uma coisa. Eu permito tudo, lógico. Bom, vou falar como jogador que fui. Não tenho nada com esse negócio de diretoria, desse negócio de presidente. Sou jogador. Ou se sou treinador e o presidente me coloca isso, eu largo tudo ali. Ou então, eu como capitão, eu como um dos cabeças, eu vou gritar. Porque isso é outra coisa. Mas amanhã vai. Não, bom. O problema é o jogador, é o que nós estamos discutindo. É o jogador, até machucado, pedir para jogar. E o treinador botar. E outra coisa entrar alguém, seja lá quem for, até o presidente, para falar sobre esse detalhe de conta. Eu até concordo com você que pode... Teoricamente. Agora, eu vou achar mais ainda que o grupo não estava unido quanto eles diziam aí. Mas será que o Dunga não deve ter peitado? Mas por isso ele não jogou. Mas não é por jogo. Não, Bobo. O time não aqueceu. O time não fez aquecimento. O time não fez aquecimento. Porque o time não jogou nada. Ficaram discutindo lá. O Brasil não jogou nada porque não encontraram espaço. O Dunga ficaram discutindo. Como é que o time vai ficar discutindo no vestiário, Zito? Discutiram no vestiário, Mas isso é outra coisa, não aqueceram. O time não foi aquecer. Por quê? Não foi aquecer ficou discutindo dentro do vestiário, Foi aquecer no vestiário, porque tem lugar para aquecer. Ué, não é só dentro do campo que se foi aquece, discussão não. No vestiário. Isso é uma coisa. Dá a entender, já. Isso é uma coisa, ninguém entra assim, sem aquecer. Não é esse aquecimento que o Zito está dizendo. Não é que os jogadores não aqueceram, ele deve ter aquecido, mas é uma diferença entre o aquecimento no gramado, com a cabeça voltada para aquilo. Os goleiros, meu Deus, estava vendo o Barthez lá treinando há 40 minutos e o Brasil não vinha para campo e o Rivelino disse assim, não estou gostando disso. O Rivelino falou 3 vezes. E olha que o Rivelino, para falar as coisas, ele... Não, estou gostando. Ele começou a ficar nervoso. Ele começou a ficar nervoso. Não que ele não soubesse que lá não tem área de aquecimento. Ele falou, um estádio como esse deve ter área de aquecimento. Maracanã tem, os estádios do Brasil tem, por que esse não vai ter? Agora, o aquecimento que o Zito está se referindo é outra coisa. Todo mundo voltado para o jogo. Mas eu posso fazer uma colocação? Eu também depois com relação ao Ronaldo. Pode, está inscrito. Aqui quem já jogou deve saber muito bem disso. O Gerson, o Riva, o Zito. O Ronaldo, por 2 vezes, foi considerado o melhor jogador do mundo e não foi à toa. Certo? O Ronaldo jogou pra caramba. Peraí, já, só concluir. Tá. Ele jogou muito esses 2 anos. Certo. É um jogador que chegou com um prestígio muito grande e com uma cobrança e responsabilidade nas costas maior ainda. Resultado. Eu quero saber o seguinte aqui, até de vocês. Será que o Ronaldinho, ele mesmo não tomou a iniciativa de pedir para jogar por isso? Por ter que dar uma satisfação ao mundo de que ele tinha condições de resolver a parada, de ser o melhor do mundo e esse tipo de coisa? Será que ele não pediu, não foi ele que pediu e o Zagallo cedeu porque foi um pedido pessoal do próprio Ronaldo? E evidentemente foi o aval do Ricardo Teixeira? Pode ser. Pode até ser. Discute o pedido, mas eu acredito que dá para, pelo menos o que o Zagallo passa, Bobô, que a intenção dele não era escalar o Ronaldo, porque haja visto o Ronaldo em campo. Pode ser até ele se botar à disposição do Zagallo. Mas aí ficou a dúvida. Porque o que o Ronaldo fez, alguma coisa estava muito... Ele mesmo falou, ele mesmo disse assim, eu por várias vezes, pensei em tirar o Ronaldo, mas eu lembrava, poxa, em um lance qualquer ele resolve. Tudo bem, mas veja bem, explicar para o amigo do Brasil também que a contusão do Ronaldo não tem nada a ver com o que aconteceu com o Ronaldo hoje. Então não era um problema clínico, era um problema emocional. O Roberto Carlos confidenciou ao Oswaldo Pascoal, o nosso repórter,
e eu dou muita credibilidade ao Pascoal, porque eu conheço a integridade do Pascoal, dizendo o seguinte: sou companheiro de quarto, o Ronaldinho começou a chorar, a vomitar, e aí foi levado para uma clínica. Não tem nada a ver com o joelho dele. Tá. Aí vem a preleção. Isso começou às 4h30 da tarde. Aí vem a preleção. O Zagallo, informado pelo Lídio, reúne o time, conta a história do Pelé e escala o Edmundo. Ora, chega no vestiário, Ronaldinho vem sem a delegação, vem à parte. Surgiu um boato que ele não jogaria, isso o Pascoal disse na transmissão, é só botar a fita aí, porque a Suzana teria dado um medicamento para ele que poderia ser considerado depois doping. Então essa foi a primeira notícia que veio, exatamente por causa desse enjoo, esse negócio todinho. Também, logo depois foi desmentido. Outra coisa, por que surgiu um documento oficial dos médicos brasileiros em inglês, distribuído para todos os jornalistas que estavam lá, com relação ao Ronaldinho ter ido ao médico? Por quê? Troco do quê? Entendeu? Então o caso é mais grave. É um problema que nós não estamos conseguindo acertar as pontas. E esse peso, Bobo, eu concordo com você em parte, esse peso dessa responsabilidade dele ser o segundo, 2 vezes o melhor do mundo, eu, por exemplo, não acho nenhuma vez, e disse isso aqui, tá certo? Há muito tempo atrás eu disse isso, que não concordava, acho que existem jogadores melhores que ele. Como não concordo com o segundo melhor jogador, o Roberto Carlos também. Bom, essa responsabilidade, tá certo? Ele poderia até ter, mas o grupo, se estivesse unido, jogaria nele. Espera aí. Já existiram outros grandes jogadores, né, maiores do que você, que sustentaram um peso maior do que esse, tá certo? E nunca disse isso. Então não é por aí. Ele tem a responsabilidade dele, tudo bem. Ele é cobrado? Por ser isso tudo. Agora, ele tem que sustentar isso, como até hoje sustentou. Então, é o que o Luciano está colocando. Esse problema aí, que ninguém sabe ao pé da letra o que houve, destruiu ele hoje, tá certo? Porque ele foi 0 hoje, 0, inclusive de cabeça, tonto ali, como destruiu os outros. Tem que saber ao pé da letra o que é isso. E isso vai aparecer mais hoje, mais amanhã. Tá certo? Agora, ele teve peito de segurar isso tudo? Não teve. O grupo teve peito de segurar isso tudo? Não teve. Eu concordo com você. Então, só mostrar aqui, está até amassado, porque estava lá com o nosso editor, o Zé, que esse foi o comunicado oficial, que a FIFA está com muita coisa aí. Assinado. Aqui, o senhor Armando Nogueira vai... Assinado, mas já mentiroso. Começa de cara mentiroso. Se falou ali é que foi um problema, em nenhum momento que está aqui, ó. Papel da FIFA diz o seguinte: o Ronaldo, isso aqui está em inglês, foi para o hospital antes de vir para o estádio para fazer um teste no seu tornozelo esquerdo. Não tem nada a ver com o que apareceu aí. O Zagallo podia ter dito isso. Então, ele não precisava mascarar aquela história toda, porque sabe que foi uma indisposição, uma coisa psicológica, muito difícil para a gente explicar, porque não sei o quê, uma coisa muito constrangedora. O tornozelo inchado não é constrangedor para ninguém. Então, a mentira já está aqui. E a FIFA também. E a FIFA também não ia escrever porque tornozelo a FIFA vai dar aval, como é que faz? Os médicos brasileiros, The Brazilian Team Doctors, autorizou Ronaldo para jogar 45 minutos. Faltava 45 minutos para o kickoff. Quando ele chegou ao estádio, depois no vestiário do time brasileiro. Esse documento aqui prova que nós estamos diante de uma grande farsa. Isso tudo é uma grande farsa. Essa coisa vem à tona, eu não tenho a menor dúvida. O Gerson tocou, a meu ver, no ponto principal, a união do grupo. Vocês não têm a menor dúvida. Esse time do Brasil não é bom. Nunca jogou bem. Nunca jogou para lavar a alma da gente. Mas tudo bem, tem que ir empurrando. Esse time não estava unido. Um time unido, ele enfrenta qualquer adversidade. Tira de letra isso, entra em campo. Esse time francês, que não é uma maravilha,
Jogou 3 vezes sem os 3 principais jogadores da equipe. Não perturbou em nada ninguém. Ninguém ficou perturbado. Saiu o Desailly, saiu o Zidane e saiu o Laurent Blanc. Vocês conhecem melhores jogadores na equipe francesa? Não. Você não conhece. Melhor do que esses 3 não tem na equipe francesa. Talvez o lateral direito. Aí mostra a competência do treinador. Então mostra o quê? Mostra essa coisa que o Gerson falou. O grupo unido, entendeu? A família unida. E não era uma família. Esse negócio de entrar de mão dada, isso tudo é uma retórica, é uma coreografia, entendeu? Para enganar a trouxa. Desde o começo que eu estou dizendo, esse time não me lava a alma, entendeu? Quando o Zagallo diz que tem o time na mão, ele não tem o time na mão. Esse grupo está dividido já há algum tempo. Tem problemas de relacionamento entre esse grupo. Essa que é a verdade. E isso monta-se essa farsa com a participação da FIFA. A FIFA, essa daí realmente. Quer dizer, nós estamos falando do problema psicológico do Ronaldinho, mas não é o tornozelo. Vocês sabiam que é o tornozelo? Não, mas não é tornozelo. É lógico que não, evidente que não. Perfeitamente, chamando. E é bom a gente dizer que todas essas considerações que estão sendo feitas pelos profissionais que estão aqui nessa mesa, entendeu? De cujo grupo eu me orgulho de participar, porque nós temos essa franqueza de pôr à mesa todos esse problema, essa chaga, não tem nada a ver com a exibição da França, hein? Claro. Que ganhou do Brasil com 10, podendo fazer mais 2 gols, além dos 3 que fez. É bom registrar isso. E para ir para o intervalo, para pensar também, não é porque o Brasil perdeu que, de repente, se destroem os castelos e as coisas bem feitas que o Brasil mostrou na Copa, como o segundo tempo da prorrogação, enfim, tudo mais. É que houve um problema seríssimo que não pode acontecer quando o time está se preparando para decidir uma Copa do Mundo. E que abalou. Isso não existe. Isso daqui parece coisa de colégio sabe, jardim de infância. Isso daqui não existe. A gente volta daqui a pouquinho. Mas já começou? Na Copa! Voltamos, estamos ao vivo, são 2h41 aqui em Paris, já na segunda-feira, ou menos 5 horas, 10h41 aí, né? 9h41. 9h41. Bom, com relação ao problema, nós já vamos esgotando esse assunto, temos outros assuntos, mas tem um fato também que tem que ser colocado, que, mais uma vez, eu vou repetir para vocês que o Ronaldo foi vítima de um estresse nervoso. Ele teve problemas realmente que o estressaram durante a Copa do Mundo. E estourou hoje. Muita gente que acompanha a vida do jogador, o colonismo social, diz que o Ronaldinho teve problemas fora campo e que isso acabou estourando dentro do campo. Entendeu? Então, fica aí. E o menino realmente não merecia ter esse estresse do jeito que ele teve no dia, justamente no último dia. Você imagina a cabeça do Ronaldo, como é que estava para chegar a esse ponto. Porque o Ronaldo disputou outra Copa do Mundo. E era mais menino ainda. Tá certo, estava na reserva, mas não importa. Já fez gol, já foi campeão pela Inter, já foi, entendeu? Quer dizer, se fosse o futebol, que tem gente que diz, ele medrou. O Ronaldo medrou. Não é isso, não é que medrou. Uma coisa é você ter medo de jogar contra a França no final da Copa. Outra coisa é você estar doente. Ele ficou doente, realmente, estressado. Luciano, quando você levantou, fez aquela especulação a respeito da interferência da Nike nessa possível escalação, nessa intromissão do presidente Ricardo Teixeira, eu me lembro que no torneio do deserto, quando o Ronaldo não estava jogando nada, e que havia uma pressão muito grande para tirar o Ronaldo, e o próprio Zagallo chegou a admitir, na antevéspera de um jogo, que talvez o Ronaldo não jogasse, como num passe de mágica, o Ronaldo entrou em campo, e aquele jogo era da Nike. Porque uma das coisas que mais me entristece nessa história da seleção brasileira é que essa camisa, que sempre foi um símbolo, ela foi vendida à Nike. A Nike
Por isso é que quando dizem que a camisa se confunde com a bandeira do Brasil, eu já não quero mais confundir, não. Porque daqui a pouco vão querer botar a vírgula da Nike na bandeira do Brasil. Eu não posso admitir que a camisa... A seleção italiana, que por sinal não joga nada, quando a Nike procurou a seleção italiana, a Federação Italiana, para pagar 5 milhões de dólares para usar a vírgulazinha dela na camisa azul, ele disse, na azul não. Então, tá aí. Tanto é verdade que o Brasil tem 2 compromissos agora em agosto, na Coreia do Sul e do Japão. De quem? A World, todo mundo sabe que é a discussão do patrocinador. Porque, veja bem, ninguém aqui é contra o patrocinador. Não, eu sou muito contra, pelo contrário. Eu sou contra o patrocinador da seleção com direito de usar a seleção. É isso que eu estou falando. Mas do jeito que foi negociado com a Nike, ela é dona da seleção. Ela é dona da seleção, porque ela tem direito a 5 jogos por ano. Ela tem direito a 5 jogos. Então, ela resolve, por exemplo, vai lançar um produto em Miami. Tem um sapato novo que vai lançar em Miami. Ela arranja um jogo do Brasil para se exibir nesse torneio que inventam em Miami, só para estar lá o Ronaldinho, está lá não sei quem, Roberto Carlos, todos esses jogadores da Nike. Exatamente. É isso daí. Bom, vamos partir aqui para a nossa seleção. Que a nossa seleção da Copa, enquanto os nossos companheiros de Usuá estão tentando localizar o Lídio Toledo, porque a palavra do Dr. Lídio, vocês repararam que o Lídio sumiu. O Lídio sumiu. Eles estão querendo achar o Lídio. Doutor Lídio Toledo. Uma explicação, doutor, aqui pra gente. Isso. Mas me perdoe, mas há muito tempo que o Lídio não dá uma explicação correta, né, Luciano? Desde a época da convocação foi toda coisa complicada. Corte do Flávio Conceição, corte do Romário, o Lídio falava uma coisa, era feito outra. Eu acho que ele vai fazer a mesma coisa agora, principalmente agora. Não, mas o Zagallo falou, isso é problema médico, tá certo? Quem vai responder é o doutor Lídio. E o doutor Lídio daqui a pouco vai ter que dar uma entrevista, dizendo realmente o que aconteceu, porque o Zagallo explicou o outro lado. Ou nem explicou, né? Ele trombou logo com o jornalista. Vai ter que explicar por que saiu mas e por que entrou. Pelo menos o Zagallo mostrou num ponto que ele tem o controle da equipe. Ele pôs o Edmundo no campo. Botou. Não no lugar do Ronaldinho. No lugar do Ronaldinho, não. Muito bem. Vamos ver aqui a Copa hoje, para a gente já liquidar a Copa hoje, que nós estamos no final do nosso apito, né? Temos pouco tempo. Né? Daqui a pouco a gente vai para a Copa hoje. Enquanto isso, nós vamos eleger a seleção que eu gostaria que vocês tivessem a liberdade para mudar alguma coisa. Porque hoje terminou a Copa. Então, hoje a gente pode dizer. Os jogadores foram escolhidos depois de todos os jogos. Vou voltar um por um. Chilavert continua na nossa seleção, sim ou não? Sim? Ou vamos trocar? Na sua, sim, Bobô, Zito, Rivelino, Armando, sim, Gerson, sim. Eu também. Então, Chilavert continua. Cafu, na ala direita, continua, Gerson? Não, eu não votei em Cafu. Eu não votei no Cafu, eu votei no Thuram. Tudo bem, tudo bem. Continua o Cafu? Continua o Cafu? Continua o Cafu. Então, 3-2. Então, fica o Cafu. O Blanc. Gerson, fica o Blanc? Tá na minha seleção. Tá na sua, tá nas dele? Blanc. Na minha não, na minha tá o Gamar. Não, mas ganhou o Blanc. Desaí, que também teve votação, quase unânime. Desaí. Tá na minha. Lizarrazu, continua? Tá na minha. Tá, continua. Dunga. Na minha não tá. A minha foi Deschamps. Deschamps. Dunga. Na minha não. Na minha não. Então, o que era na sua, Bobô? Deschamps. 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 Não, ganhou o Deschamps, né? Ganhou o 3 a Deschamps. 2. Então, tá vendo? Ganhou o Deschamps. Isso aqui é democrata. Deschamps. Então passa a ser Deschamps. César Sampaio. Para mim, eu ponho Petit. Petit. Você, Zito. Continua, César? Eu ponho o Davids, que eu não tinha posto. Davids. Você, o Bobô? Davids, 2 votos. Armando Nogueira. Mas o David tá na minha também. Os dois estão na minha. 3. Petit e David. Davids. Eu e o Gerson estamos aqui na... Isso. Eu acompanho o Rivelino. Então, o Rivelino, pô. Mas mesmo assim... porque eu estou votando. É David. Tá certo. Então eu não acompanho o Rivelino e acompanho o Armando, que acompanhou o Rivelino. Tá bom, senhor. Está me confundindo a cabeça no fim de noite como hoje. Está uma felicidade aqui. Então fica Deschamps, Davids, Okocha. Continua? Para mim, continua. Continua, Okocha? Eu não votei no Não, eu não Okocha. votei nele. Eu votei no César, no No Okocha. David. Ah, mas aqui No 3. César Sampaio,
César Sampaio, eu vou votar no Zidane. Meu meio do campo é Deschamps, Petit, David e Zidane. Ok. Mas aqui ficou com 3, Okocha continua na seleção do apito final. Rivaldo, que era o 4º homem do meio campo. Eu vou com o Zidane. Vai com o Zidane. O Gerson está votando Já Zidane. botei. Eu voto no Zidane. Zidane, já foi. Eu também voto Zidane, no volta Zidane, então tá certo, seu Zito. Zidane. Na frente, Owen, foi unanimidade. E Ronaldinho depois. Não foi unanimidade, não. Eu votei no Laudrup e no Zucker. No Zucker. A gente Ronaldinho. pode mudar o Owen, não pode, Luciano? A gente pode botar o Owen como revelação, né? Pode. Pode. É a minha Não revelação. tem problema Até nenhum. o Minha Zucker, revelação né? também. Hã? A minha Então revelação. o Zucker iria pro lugar do Owen, é isso? Zucker. E a revelação é o Owen. Owen. E o Ronaldinho fica? Na minha fica. Na minha também fica. Na minha não tá. Na dele não, na sua, Gerson. A minha também não. Eu fico com Zucker e Owen. Mas aqui deu 3-2. Então é o seguinte, só pra gente encerrar a seleção, é Chilavert, Cafu, Blanc, Desailly, Lizarrazo, Deschamps, Davids, Okocha e Zidane, Zucker e Ronaldinho. E a revelação é Owen. Do técnico. E o técnico, quem é o técnico? Aimé Jacquet. Aimé Jacquet pro Bobô. Para mim também. Pro Zito. Você, Gerson, para não dizer que é complô. Uma seleção. Essa seleção, treinada por quem? A seleção é o Jacquet. O Jacquet, 3 votos. Armando? O Jacquet que derrotou 3 técnicos brasileiros numa só Copa. Menino? É, o Jacquet, pelo Ele material humano derrotou que ele 3 tinha na técnicos mão, que ele brasileiros, fez sabia, realmente. Luciano? Não, ele derrotou quem? O Parreira. Parreira, Parreira, o Zagallo, Zagallo. e o Carpegiani. É o Carpegiani, que estava lá dirigindo o Paraguai. E o detalhe importante também, a seleção da França foi campeã invicta, né? Invicta, Perdeu, única invicta. Única invicta. Muito bem. Agora a Copa hoje está pronta e depois vá se preparando que nós vamos sortear os e-mails com o nosso Gerson aqui. A Copa hoje. Eu achava essa seleção uma droga. A Copa hoje. Oferecimento spray antisséptico Johnson & Johnson. Dor agora, nem sonhando. A Copa hoje entra em campo para quebrar diversos tabus que só o futebol brasileiro conseguia manter, inclusive o mais nobre deles. Depois da derrota de 3-0, o Brasil deixa de ser o único país que nunca tinha perdido final fora de casa. Deixamos de manter até mesmo tabus mais simples, como aquele de que quem elimina a Holanda depois do que ela passa na primeira fase, esse time acaba terminando como campeão. Hoje, um novo país entra para a seleta lista de campeões mundiais. Com a França, o clube agora chega a 7. E mesmo com um a mais para contar, para piorar as coisas para o nosso lado no campo das coincidências, o Brasil continua sendo o único país campeão, embora o mais campeão de todos, que não conseguiu o título quando jogou em casa. Além da goleada, a gente ainda vai ter que engolir tudo isso. Filhinho, como é que meu anjinho foi se arranhar assim? Peraí que é fácil dar um jeito nisso. Band-Aid. Você vai ver. Já já isso tá bom. É prático e fácil de usar. Pronto. Agora você pode brincar com seus amiguinhos. Para tratar do seu anjinho, use Band-Aid, a proteção descomplicada. Ricardinho! Pregoaram um negócio É isso que não daí. era. Opa, voltamos, atenção. Hoje nós estamos ao vivo, hein, rapaziada? Hoje não dá para parar a fita, não, hein? Senhor Armando... Se bem que nós nunca paramos a fita. Diga isso, o que houve? Senhor Armando pegou meu parafuso. Bom. Desculpe, já. Nada. Então tá bom. Nós vamos pro sorteio agora ou depois, na volta do break? Na volta do break, né? Então é isso. Eu só vou repetir, porque os meninos fizeram algumas confusões aqui. Chilavert é o goleiro, Cafu, Blanc, Desailly, Lizarrazo, Deschamps, Zidane, Okocha. E qual é o outro que ficou no meio do campo aqui? Petit. Não foi Petit, não. Davids. Davids. Então ficou Deschamps, Davids, Okocha e Zidane. E na frente ficou Zucker ao lado do Ronaldinho. E a revelação, Owen. Quem é o técnico? Aimé Jacquet. Já foi votado por unanimidade, o técnico é o francês. E na volta a gente vai para o bloco de encerramento com o sorteio da Porsche. E estou esperando notícias ainda da seleção brasileira, ok?
bem, meus amigos do Apito Final, eu estou aqui atrás, ó, desta montanha da credibilidade. Isso daqui nada mais é do que a credibilidade dos nossos amigos para com o Apito Final e com os integrantes. São e-mails mandados até nós em Paris nesses dias todos. E quando a gente dizia que gostaria de responder um a um, a gente queria mesmo. Eu até comecei a fazer um trabalho com isso, utilizando a Luciana Mariano, que estava lendo, mas depois fugiu do nosso controle e realmente não deu, infelizmente, porque a gente tinha que trabalhar, tinha que viajar, tinha que fazer. Nosso querido Paulo Henrique Amorim está ali olhando. Paulinho, é brincadeira, seu Paulo? E eu queria dizer também, antes do sorteio, que isso daqui é um sorteio simbólico, né? É mais o carinho que nós temos, e vocês têm também pelo Gerson, que esse comunicado da FIFA, que foi distribuído hoje, né, do médico, que mais uma vez eu ponho aqui, atestando e tudo mais, aquele negócio do tornozelo, isso foi feito no gramado, na hora em que na transmissão nós estávamos dizendo que o Ricardo Teixeira tinha voltado do vestiário, estava conversando com um cidadão de terno preto, que o Elias Júnior intercedeu do estúdio, dizendo, Luciano, esse cidadão aí da FIFA, ele que organiza a entrada em campo, é o que manda no campo, seria, vamos dizer, o homem do Blatter, o representante oficial. É ele que faz as coisas. E depois esse comunicado veio para nós, escrito à mão, para toda a imprensa mundial. Eu apenas, como eu acho que o homem deve ter crédito, eu, com a mesma forma que eu disse que o Ricardo Teixeira foi ao vestiário e teria sugerido a escalação do Ronaldo, ele pode ter ido ao vestiário, chamado também pelo Zagallo e ser informado que o Ronaldo ia entrar e que ele desse um jeito para ajudar a divulgação e do porquê. Por que a gente só pode pensar coisa ruim? A gente também deve pensar algumas coisas boas. E talvez ele foi lá. Agora, eu acho estranho chamar o presidente da CBF, porque podia chamar o chefe da delegação, o doutor Fábio Koff, que aliás era o mais indicado para isso tudo, né? Mas de qualquer forma... Nem me lembrava. Mas de qualquer forma, porque o doutor Fábio, o Fábio Koff é uma figura íntegra. Mas de qualquer forma, eu queria lembrar que se a gente pensou numa coisa, também pode ter pensado em outra. De qualquer forma, nós acabamos entrando em campo traumatizados com todos esses fatos que a história vai comprovar e vai provar. Mais 24 horas, 48 horas, você vai ver o que vai acontecer. Vai estourar tudo o que aconteceu lá dentro. Vamos ao sorteio? Como é que você vai fazer esse sorteio aqui? Então, eu vou dividir um pouquinho aqui, que nós temos aqui a música. Nós temos a música do Apito Final, que foi tão pedida, solicitada. Nós vamos sortear 5. Então, vamos dividir aqui os e-mails. Essa música que está no fundo, vou esparramar aqui, ó. Um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, pro senhor Armando. Bota lá na ponta pro Bubu, o Zito e o Gerson. Tá, Gerson? Estamos aqui. Estamos aí, né, Gerson? Viu o que você arrumou com o seu Porsche? Olha que maravilha, ó. Tá? Então, a gente vai fazer o seguinte, cada um sorteia. Bobo, sorteia um do seu bloquinho, mas sem olhar, né, Bobo? Sem olhar. Sem olhar. Eu tá valendo um CD. Rodrigo. Esse aqui... Rodrigo? É, nosso amigo Rodrigo. Então dá pra mim aqui que eu vou... De onde? De onde? Tá aqui, são 11 de julho, Rodrigo. Depois nós vamos achar, porque ele tem ali o e-mail dele. Tá? Zito. Diga aí, Zito. Rodrigo ganhou. Tá aqui. Zitão tirou Avante Brasil, que o penta é nosso. É o Matheus Tonello. Matheus Tonello. Recebe também mais um CD. 2 CDs para não ter confusão, senão fica nem negócio de pênalti. É o Ricardo, hein? Ricardo de Porto Alegre. Ricardo Tessari. Confesso que não simpatizo nada com o Zagallo, mas ontem tive de tirar o chapéu. Tá aqui. Quero o Porsche do Gesto. Tá aí, ó. Tá aí, Ricardo. Esse é antigo, hein? Mas não é o Porsche que você ganhou. Você ganhou o CD, hein? Não, no dia do Zagallo... É dia 9 de julho. 9 de julho. Pode parecer. Senhor Armando, o senhor tirou um aí, senhor Armando? Eu vou tirar aqui, por ordem. Então. Eu vou tirar um aqui. Então vamos lá. Eu mesmo que mandei. Foi você mesmo? Eu tô sorteado. Por causa da música? De Armando Nogueira para Luciano. Que coincidência. Não é não, senhor Armando. Não faz isso, senhor Armando. Não, Fernando Godoy João. Fernando Godoy João. Assunto, Luciano do Vale Urgente. E a quem, por favor, passe ao Luciano uma receita, tire queda para essa irritação da sua garganta. Opa! Sério mesmo? Olha. Olha aqui, use metiolate, que pode desencolor na garganta, sobre a pele e nas axilas. Gargareje bastante água quente com Cepacol ou Cebaleta. Obrigado, boa sorte.
Obrigado, rapaz. A Rita, o Caio. Olha, um CD pra vocês. É o Fernando Godoy, João. Você vê como são carinhosas as pessoas, né? Hã? Chegaram mais? Muito obrigado a vocês. É que hoje eu não peguei. E, aliás, eu tô falando porque, olha, se eu mostrar pra vocês aqui, ó. Eu tenho um saquinho aqui de remédio para transmitir o jogo hoje. Só isso que aconteceu. Aqui dentro tem tudo. Tudo. Mas graças a Deus não perdemos a voz. Esse aí foi o bolo que você me deu pro sorteio. É o Paulo Fernando. Paulo Fernando, lá de Porto Alegre. Muito bem. Todos vocês ganharam. Esses 5 ganharam o CD, uma lembrança nossa. E agora é o sorteio do Porsche. Agora o Porsche, senhor Gerson, é tudo com o senhor aqui, senhor Gerson. Olha aqui. Comigo aí? Tudo aí, senhor Gerson. Por favor. Vai. Vamos lá. Pronto. Isso, vocês estão loucos para jogar alguma coisa no Gerson mesmo? Joga. Vocês não queriam jogar? Isso, Orelha. Orelha que é baderna. Porque eles vão reclamar aqui que ficou aqui, ó. Que ficou aqui, exatamente. É isso daí. Eu vou fazer uma homenagem a você. Não, né? Pra fechar o olho, né? Isso. Fecha o olho, senhor Gerson. Vou pegar aqui desse bolo. Vai. Vamos lá, Gerson. Vamos lá. Câmera do Gerson. Isso. Mas você vai dizer com o megafone, hein? Quem ganhou. Deixa eu enxergar aqui. Ih, tá feia a coisa, hein? Tá feia a coisa, Gerson? Que eu li pra você? Meu Deus do céu. Quer meu jogo? Ajuda, Armando. Peraí. Gerson? Lê aqui pra mim. Tem Rivelino, tem tudo aí. É de Germano. Aí tem o endereço de internet dele. O assunto o rei também erra. Acaba de seguir a final da Copa 70 e vi 2 barbaridades do Rei Pelé e tal, não sei o que. Já essas faltas tudo é para você. Isso é o Germano, para o Gerson. Sexta-feira, 10 de julho. Senhor Germano, a Porsche é do senhor. Muito obrigado por tudo isso. O parafuso continua comigo. Parafuso para eu arrumar ele vai ser uma tristeza. Tá certo, senhor? Daqui não vamos, pelo amor de Deus. Germano, muito obrigado Germano. pela sua participação, tá certo? Tentamos fazer aqui o melhor para vocês todos. E obrigado por todos esses inteiros. Muito bem. Isso é inteiro, né? Não é inteiro. No encerramento, você quer falar alguma coisa? Eu queria dar um alô pra rapaziada aqui, tá certo? Moçada toda aí que aturou a gente esse ano, essa temporada toda, essa excursão, como eu coloco, né? Essa excursão toda. É a moçada técnica, câmera.